Hoje, tu vai sair sabendo certinho como fazer para elaborar um bom briefing. É aquele início que a gente faz com o cliente para conseguir entender o que vai ser feito desse projeto, né? Basicamente. E quando eu sei elaborar um bom briefing, o que acontece? O profissional que sabe elaborar um bom briefing, como que ele é? O que acontece com ele? Para começar, ele vai ser aquele profissional que vai trabalhar com muito mais segurança, né? Ele vai saber apresentar melhor a solução, ele vai saber defender exatamente aquilo que o cliente quer. Então, ele vai mostrar o projeto já sabendo defender aquilo que está no projeto, porque é baseado naquilo que o cliente mesmo quer, no que o cliente mesmo solicitou. Então, é um profissional que, na hora de apresentar um projeto, ele passa muito mais confiança também, né? Ele não vai ficar pensando, chega lá a pessoa e fala, mas por que tu colocou esse verde aqui? Isso tu não souber dizer, né? Quando o cliente, o profissional faz um bom briefing, ele tem tudo na ponta da língua, ele sabe exatamente para que ele usou cada uma das coisas. Então, o cliente também se sente muito mais ouvido e muito mais entendido. Isso faz toda a diferença, né? O cliente realmente entender que ele está sendo ouvido, que as coisas estão acontecendo, que o que ele falou apareceu no projeto. Agora, quem não elabora um bom briefing, fica lá fazendo o quê? Um questionário enorme com o cliente, com perguntas que não vão ajudar ele. Aí ele vai ficar perdido na hora de renderizar, na hora de projetar, né? Porque ele não vai saber exatamente o que fazer, como fazer, o que colocar, o que não colocar. E também, óbvio, com tudo isso, se ele não tem segurança para projetar, que dirá para apresentar esse projeto depois, né? Porque ele não vai saber se ele, de fato, ele vai chegar na apresentação sem saber se ele vai suprir ou não as expectativas do cliente. E quando a gente faz um bom briefing, isso é claro. Eu sei que se as expectativas dele, ele me falou, e isso está conversado de alguma forma, eu sei o que eu preciso colocar no projeto para suprir as expectativas dele. Então eu não vou para essa apresentação às cegas, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então isso é algo bem importante que a gente tem que pensar, né? Porque o briefing, e a gente fala, claro, eu sempre falo isso, sou a primeira a falar isso, que a aprovação do projeto, ela se dá muito também pela apresentação que a gente faz desse projeto, né? Vamos lá, se eu apresentar a imagem renderizada ou se eu apresentar a imagem direto do SketchUp. Faz toda a diferença para o cliente aprovar também. Mas, além de eu ter uma boa apresentação, de eu fazer um bom trabalho nesse sentido, eu preciso sim, necessariamente, fazer o passo anterior, que nada mais é do que entender o que o cliente quer, porque não adianta também eu saber fazer um projeto lindo se esse projeto não está de acordo com o que o cliente quer. Não faz sentido nenhum. E aqui, uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Que é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Ontem mesmo eu apresentei uma proposta de projeto, né, para a gente iniciar um projeto. Inclusive, iniciaremos hoje mesmo já esse projeto, a primeira parte do briefing já, olha que legal. Então, vou falar já bem do que está acontecendo aqui. Mas uma coisa que eu falei ontem para esses clientes que fecharam comigo é que o projeto, e eu falo isso para todos os meus clientes, o projeto, ele é pelo menos 51% do cliente, porque a gente ouve muito falar, né? O projeto é sempre metade, né? Metade do profissional e metade do cliente. Eu acho que não. Eu acho que ele é no mínimo 51% do cliente. Ele é muito mais do cliente. Porque não adianta nada eu fazer um projeto lindo, maravilhoso, do meu gosto, do jeito que eu gostaria de morar, se não sou eu que estarei morando lá. O meu gosto pessoal pode ser de que eu não gosto de azul, mas se o cliente pedir uma cozinha azul e eu consigo fazer com que isso fique agradável, bonito, atemporal e do jeito que o cliente gosta, por que não? Um bom briefing salva a vida, porque a chance de aprovar o projeto de primeira e com poucas alterações são enormes. Exatamente. E é o conjunto, né, Marina, que faz com que isso aconteça. O que a Camila disse? Sempre uma ótima e eficaz explicação, Tati. Sempre muito bom assistir. Querida, muito obrigada. Mas sobre isso que a Marina falou, o bom briefing, de fato, ele faz com que as chances de aprovar o projeto de primeira aumentem muito. E aí, imagina, tu juntar saber fazer um bom briefing com fazer uma imagem extremamente realista. Junta esses dois. Esquece. Consegue aprovar muito mais fácil. Claro, tem clientes e clientes, né? Clientes que a gente consegue, que às vezes vão ficar mais indecisos e tudo mais, mas a maioria dos meus clientes a gente apresenta e a aprovação é de primeira. Inclusive, o último agora que eu apresentei, o cliente aprovou tudo de primeira. A gente mudou uma cor de um móvel
de verde para branco, porque ela queria o verde, ela falou no briefing que ela queria o verde, mas aí depois ela pensou que ela ia enjoar e aí ela decidiu mudar. De 3 ambientes, essa foi a única alteração, eu juro para vocês, a única. Por quê? Porque quando a gente faz um bom briefing, muitas coisas acontecem, a gente tem muitos benefícios, né? Quando eu aprendo de fato a fazer um bom briefing, eu consigo, trabalhar com mais tranquilidade na hora de projetar, porque eu vou saber o que eu estou buscando, eu vou entender o cliente melhor, eu vou saber para que lado ir, eu vou saber onde buscar as informações. Então, se eu estou fazendo, vamos lá, um quarto infantil, e a cliente quer que de fato seja um quarto infantil e não aquele quarto que vai ficar para o crescimento, eu sei onde eu vou buscar, porque eu vou buscar papéis de parede infantis, eu vou buscar móveis infantis, tons de acordo com o que o cliente quer. Eu sei onde eu vou buscar. Então, eu não fico perdida num mar aberto. Eu direciono. Quando eu tenho um briefing, o briefing ele é um mapa, ele vai me direcionar. E também o meu cliente ele não vai se cansar na etapa do briefing, porque ele vai entender a importância. Ele sabe que desse jeito o cliente dele vai o projeto vai sair do jeito que ele sonhou. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. Tem muita gente que pega, envia um formulário para o cliente e espera ter um bom resultado. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas será que é assim que a gente faz? Será que a gente envia o negócio e deixa na mão do cliente? Quando a gente faz e tem um processo de briefing, e aí quando eu falo de briefing aqui, vocês vão ver que eu não estou falando apenas sobre o briefing. O briefing não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Então, o processo do briefing, né? Quando a gente passa pelo processo do briefing bem feito, o cliente também fica muito mais satisfeito, porque ele sabe que está sendo ouvido. Porque fazendo as perguntas certas, ele fala e ele sabe que ele está sendo ouvido. Porque de fato ele está sendo ouvido. Porque se eu não ouvir ele, o projeto não vai sair do jeito que ele quer. E quem vai ter que fazer a alteração sou eu. Outra coisa boa que acontece quando a gente faz um bom briefing é que a gente consegue defender o projeto, né, de forma muito mais natural, porque isso ali já está enraizado, né? Toda a criação já foi baseada nas palavras do cliente ou no processo de briefing, que não é só com a palavra do cliente, né? Mas a gente consegue de fato organizar isso, a gente se baseia o tempo todo nesse briefing, que na hora de apresentar, a defesa acontece naturalmente, porque aquilo já vai se encaminhando dessa forma, né? Então, é muito importante que a gente leve em consideração essa etapa. Eu sei que essa etapa inicial, que eu chamo de levantamento, né? Que é onde a gente faz levantamento de medidas, levantamento de dados, a gente faz o briefing e todas essas informações. Pode ser que seja uma parte um pouquinho mais chata para algumas pessoas, né? Quero terminar logo. Mas, cara, se aqui tu não fizer um bom trabalho, depois o negócio embola. E pode ser que tu já tá lá, no projeto 3D, tu tem que voltar 3 passinhos porque ali tu não fez certo. E do jeito que tava, não ia chegar em lugar nenhum, entende? Agora, vocês entenderam que fazer um bom briefing é importante. Mas o que é um bom briefing, né? Eu já vou começar dizendo o que eu tava falando antes, que eu falei que eu ia voltar pro assunto. Para começar, enviar um questionário enorme para o cliente e esperar que ele responda tudo com a maior dedicação é um erro. Eu sei que é muito mais fácil, né? E às vezes o cliente até pode achar que é mais cômodo ele receber esse arquivo, tu envia para ele o arquivo e aí ele vai preenchendo em casa. Só que aí tu imagina que tu está fazendo projeto para casa inteira dele, são 15 ambientes. Para mim é bem normal que isso aconteça. Eu pego muitas residências inteiras, né? Tu imagina eu enviar para ele 15 folhas, uma para cada ambiente, com muitas perguntas. Pode ser que no início ele comece respondendo com a maior dedicação possível. Pode ser. Mas no final, meus amigos, ele vai responder qualquer coisa. Ele não aguenta mais. Ele se sente fazendo uma prova. Então a Carol perguntou aqui: tu tem preferência por fazer o briefing presencial ou enviar algo pronto para o cliente ir escolhendo? Eu vou te explicar isso agora. Mas vocês já sabem que eu não envio, pelo menos não a parte, o questionário enorme. Não dá para enviar e esperar que o cliente vai te responder com toda a dedicação do mundo. Ele não vai. Ele vai começar lá, ai, beleza, vou começar aqui pela cozinha. Ai, vai, responde tudo bonitinho, marca, tá. Aí chegou no último banheiro. Aí tu perguntou ele, sei lá, e aí? A pessoa vai responder assim, igual o segundo banheiro. E aí? E vai ser assim. Porque ele não vai aguentar responder 15 mil páginas à mão e pensando em tudo. Também não dá para fazer perguntas muito abertas e deixar o cliente perdido, sabe? Largar um assim, o que você gostaria de fazer nos ambientes? Aí ele vai responder assim, um projeto. É isso que eu gostaria de fazer. O que não pode faltar na sua cozinha? Fogão, pia, geladeira, sabe? Tem coisa que não dá.
A gente precisa sempre conduzir o cliente. O briefing, o processo de briefing é um processo de condução, onde a gente leva o cliente a entender a importância disso e aí sim a gente conduz ele naquilo que a gente precisa saber. Sabe qual que é outro erro muito comum? E que vocês podem achar que não, mas eu já vi acontecer. Não fazer nenhum tipo de briefing. Simplesmente não fazer briefing. Vocês sabiam que existem pessoas no planeta Terra, arquitetos e designers de interiores que não fazem briefing? Existe. Doideira, né? Gente, isso não se faz. A gente precisa. Porque, primeiro, imagina que eu não faço briefing algum. Eu chego para o cliente, vamos fechar o contrato? Vamos fechar o contrato. Ok. Próxima etapa. Planta baixa. Aí eu vou mostrar a planta baixa. Mas eu vou mostrar com o quê, meu Deus do céu? Uma cozinha. Daí eu coloco um cooktop 4 bocas. Aí ele vai chegar ali e vai me dizer: ai, mas eu queria um cooktop de 5. Mas é claro que tu não sabia, tu não perguntou? Então a gente tem que perguntar as coisas pra gente ter as informações. Não dá pra chegar e pular essa etapa achando que a gente vai conseguir lidar super bem com isso. Não dá. A gente precisa necessariamente fazer um briefing. Porque senão também pode acontecer. Tu vai lá, tu não fez briefing, decidiu pular essa etapa, tu não sabe nem os gostos do cliente, nada disso. E aí, tu pensou em fazer uma cozinha toda cinza. Ai, neutra, né? Cinza e tal, beleza. Apresenta pro cliente cozinha linda. Mas vai que ele tem problema com cinza. E eu tenho muitos clientes que me falam: eu não quero cinza. Bege até pode ser, né? Nude, fende. Mas cinza não. Cinza é muito frio. E se raios eu fiz uma cozinha toda cinza? Vocês entendem o tempo? Porque assim, não é nem só pela frustração do cliente, porque o cliente vai se frustrar horrores contigo. Mas pelo teu retrabalho. Tu vai ter que fazer todo o projeto de novo. Mudar tudo. E também outro erro é justamente isso. Não ouvir o que o cliente está dizendo. Mas ouvir atentamente, não é aquele aham. Não, é ouvir o que o cliente está dizendo e o que ele está querendo dizer com aquilo ali que ele está te falando. Então, o processo de briefing, para ele ser bem feito, primeiro que tem que ser feito, né? Mas antes de eu falar como fazer um bom processo de briefing, deixa eu ler o que vocês estão colocando. Ele vai pensar: uai, mas eu te contratei, né? Se eu deixar assim, o que você deseja para esse cliente? Tá, mas eu te contratei, tu tem que me dizer o que eu vou botar. Pode acontecer também, né? Uma vez eu perguntei para o cliente o que ele esperava ter naquele ambiente e ele respondeu: perfeição, viu só? Perguntas muito abertas. Acontece. A Beatriz falou que ama essas aulas. Ai, que bom, fico muito feliz. Deixa eu ver. Estagiei com uma designer de interiores que não fazia briefing. Falou para mim: faz um quarto em tons neutros. Isso só. Gente, que perigo. Era horrível trabalhar assim. Nunca se sabia se o cliente ia gostar ou eu teria que refazer tudo. E falta de visão dessa designer de interiores, né? Em saber que é a grana dela que tá indo pro ralo toda vez que ela faz isso. É um momento para ser um pouco repórter investigativo e um pouco de psicólogo também. É por aí. Gente, quando a gente faz um bom briefing, qual o melhor modelo? Bate-papo ou questionário? Vou responder agorinha. Fica de olho. O que é fazer um bom briefing para começar? É primeiro ouvir o cliente, mas não é ouvir, é ouvir atentamente o que ele tá te falando. Não é o aham. É o parar na frente do cliente e entender o que ele está te falando. Fazer um bom briefing é guiar esse processo. Lembra que eu falei para vocês que o briefing ele é um processo? Ele não é só um momento ali. Eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são as etapas que eu tenho de briefing. São 3 etapas para esse processo. E eu preciso guiar o processo de forma leve. Isso é fazer um bom briefing. E também é perguntar apenas o necessário, sem enrolação, sem pergunta estranha. E, de fato, de novo, volta ali para o primeiro ponto, que é fazer o cliente se sentir ouvido. Não só ouvir, mas fazer ele se sentir ouvido. Entendido, né? Ok, Tati, eu entendi que a gente precisa guiar o processo, ouvir o cliente, mostrar para ele que eu estou ouvindo ele, que eu preciso fazer perguntas inteligentes, né? Sem enrolação. Mas como que eu vou fazer isso? E aí, assim, eu vou falar para vocês a forma como eu costumo fazer. E que deu certo e continua dando certo até hoje. E os clientes se sentem super à vontade, a gente consegue todas as informações que a gente precisa. Então, assim, eu considero, das formas que eu já fiz, para mim é melhor. Então, eu vou passar agora para vocês. Eu vou dar essa chave do paraíso para vocês aqui. Vou dar essa colher de chá, vou dar esse recorte de caminho. Porque vocês vão ver que esses 3 passos que a gente faz, eles fazem com que o projeto ele fique completo, que a gente consiga todas as informações. Tudo isso sem perder muito tempo, de forma otimizada, porque vocês lembram, né, que o nosso escritório faz muito projeto de casa inteira,
15 ambientes, 13 ambientes. Então, e eu preciso de informação de cada um dos ambientes. Então, eu tive que otimizar esses processos, tá? Como fazer, então, tá? Como que eu faço? De novo, eu vou falar o que eu faço, e aí vocês podem adaptar para vocês, enfim, mas é o que funcionou para mim e o que tem funcionado até hoje, tá? Vou tomar uma aguinha, 1 minuto. 1 minuto de suspense, não, brincadeira. É só sede. Primeira coisa que eu faço, eu envio um formulário do Google para o cliente, tá? É um formulário inicial, onde eu vou entender mais dos gostos do cliente. Não é aqui que eu vou perguntar sobre cada ambiente. Aqui eu vou perguntar de forma geral, eu vou questionar os gostos. Se algum deles, por exemplo, tem alergia, para eu cuidar com tapetes, carpetes e tecidos ou coisas nesse sentido, né? Se tem algum pedido especial, se vai ter alguém trabalhando em home office, se eles são apreciadores de bebida, por exemplo, e gostariam de ter um espaço especial para isso. Coisas gerais, que já entrem um pouco, mas que são mais abrangentes, tá? Então, eu vou perguntar as cores favoritas, as cores que eles não querem colocar de jeito nenhum. Sim, eu pergunto o que o cliente quer e o que ele não quer. Porque não adianta ele me dizer que gosta de tons de cinza com toques de cor e não me falar que ele não gosta de amarelo. Que daí vai que eu coloco o toque de cor justamente amarelo, né? Então eu preciso perguntar. Então eu faço essas perguntas gerais, assim, ó, quais atividades vão acontecer em cada um dos espaços? Essa pergunta eu faço, mas é de forma geral, sabe? A pessoa vai dizer: "Ah, a cozinha a gente vai usar para fazer refeições, a gente recebe alguns amigos e a gente gosta de estar na mesa para comer." É uma prévia do verdadeiro briefing, mais ou menos, porque espera, vocês vão entender. Aí, na sala a gente gosta muito de sentar em família para olhar a TV. Então eu já vou vendo as importâncias que eles dão para esses ambientes, tá? E também já entendo gostos, cores, quem são as pessoas que vão morar nessa casa, quais as idades dessas pessoas, eu pergunto também, para eu entender a dinâmica dessa família, né? Costuma fazer refeição em casa ou não? Mas assim, são pouquíssimas perguntas, não sei se passa de 15, tá? No total, mesmo que for uma casa inteira. Para eu entender de forma geral os gostos da família, como que a família funciona, enfim, nessa vibe. Então, o primeiro formulário é o que eu chamo de briefing, que é onde eu vou pegar os gostos e as coisas de uma forma mais geral. Este é o primeiro. Depois nós temos o segundo item, que eu não chamo de briefing, eu chamo de programa de necessidades, que é onde a gente vai juntos, a gente vai marcar uma reunião. Normalmente eu faço ela via Zoom, mesmo assim, como eu tô fazendo com vocês aqui agora, só que vendo a outra pessoa, né? Ou então presencialmente a gente se encontra para bater um papo e juntos a gente desenhar o programa de necessidades, tá? Esse programa de necessidades, deixa eu ver se eu tenho alguma mão aqui, ou se eu já guardei tudo. Mas acho que eu já mostrei ele uma vez para vocês. Vou pegar a pastinha de uma cliente, minhas pastas são todas rosa. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, são 3 ambientes, os que foram aprovados agora, né? E são 3 folhas. Aqui, estão vendo? E aí, nessas folhas, eu tenho basicamente um checklist. E aí, o que eu faço? Muita gente pega, como se fosse isso aqui mesmo, e envia para o cliente. E aí, ele cansa. O que eu faço? Eu tenho esse checklist pronto para usar como um guia na reunião. Mas eu não transformo a reunião num questionário. Não é um questionário chato, sabe? O que eu faço? Eu tô aqui com a minha caneta, pego ela e a gente vai conversando. E conforme eles vão falando, eu vou dando check. Eu tenho o checklist pronto para que eu não precise ficar anotando enquanto o cliente está me falando as coisas. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí a gente começou. Eu perguntei com qual ambiente vocês querem começar? Eram 3. Sala, quarto da filha e quarto do casal. E vamos começar pela sala. Beleza. E aí eu já vi fotos do ambiente, né, e tudo mais. Então vocês não vão mexer no gesso, nem nada disso, né? Não. Então eu já tenho uma coisa aqui que eu falo aqui, ó. Forro de gesso simples a manter. Para isso tudo eu dou um check, eu não preciso ficar escrevendo forro a manter. Nada disso. Que tipo de sofá vocês pensaram em colocar? Vocês gostam mais de um sofá retinho? Vocês preferem um sofá retrátil, reclinável? Como é que é para vocês? O que vocês gostam? Ai, Tati, a gente gosta muito de um sofá retrátil, mas a gente não queria que ele fosse, assim, muito volumoso, sabe? Aquela coisa, assim, de sofazão. Agora, imagina se eu envio esse questionário. Eles vão marcar que eles querem um retrátil e reclinável. E aí eu pego um sofazão desses que eles não querem. Entende como é importante estar conversando com o cliente e guiar ela nessa questão? Então, ela me falou que quer um sofá retrátil, mas que seja menor. Então, o que eu faço? Marco o sofá retrátil aqui, que já tem um item, só faço um check. E aí,
eu vou para a próxima, eu não fico perdendo tempo anotando. Então o cliente também não sente que ele está numa entrevista. Ainda mais se é pelo Zoom, porque ele nem vê a minha folha. Eu tô só conversando com ele. Eu tô aqui, ó, que nem você. Vocês nem estão vendo a minha folha, ó. Minha caneta tá aqui. E aí a gente faz essa conversa. Ah, e aí? Vocês pensam em botar alguma poltrona lateral, alguma coisa assim? Vocês gostam de poltrona, puff, alguma coisa nesse sentido? Ai, Tati, acho que seria bem interessante, porque eles querem jogar videogame ali naquela sala. É a nossa segunda sala, então vai ser uma sala mais de jogos, de reunir galera, tá. Então, já entendi. Marco poltrona. Falou em puff também, vou marcar ali para achar uma coisa interessante. E aí, qual que é o tamanho da TV que vocês querem colocar lá? Parece que eu tô fazendo um questionário? Não, eu tô perguntando as coisas da casa. Me guiando pelo meu papelzinho aqui, pelo meu programa de necessidades aqui. E aí, eu pergunto assim, e móvel para TV? Eu sei que vocês querem colocar videogame, então eu já marco a opção videogame, porque eu sei que vai ter, eles já me disseram. E aí eu já pergunto qual videogame que é. Aí ela me falou, daí eu anotei, Play 3. Era um PlayStation 3. Tá tudo anotado aqui. Por que eu preciso saber o tamanho? Para fazer o móvel que caiba o bendito do Play 3. Tudo é pensado. Então, TV 70 polegadas, ok. E a gente vai ter que ter um móvel ali, né? Beleza. E vocês têm alguma preferência se esse móvel fazer ele suspenso ou encostando no chão? Vocês têm alguma preferência com relação a isso? Tati, eu prefiro suspenso. Para limpeza facilita um monte. Então ele vai ser suspenso. Entende que daí, com isso, quando eu for criar, eu já sei como vai ser esse meu móvel. Porque eu já sei que vai ter que caber um Play 3, eu sei que ele vai ser suspenso, eu sei o tamanho da minha TV. Facilita horrores, fica muito fácil de fazer. Fácil não, mas a gente tem todo um guia, todo um direcionamento, né? E aí, isso aqui, por exemplo, é só do dormitório do casal, cheques e anotações. Sabe o que eu pergunto, por exemplo? Dentro do roupeiro, vocês usam mais cabideira ou prateleira? Quanto vocês precisam de cada? Sim, porque eu mostro por dentro o móvel para o cliente também, né? Ele aprova isso também. E quantas gavetas vocês querem para cada um, assim, mais ou menos? 2 a 3 gavetas para cada. Tá bom. E o que mais? Vocês querem uma bancada de maquiagem? Não, eu me maqueio sempre no banheiro. Mas quer alguma bancada, tipo, para trabalho, estudo, sei lá? Acho que seria interessante ter uma bancadinha ali. Tem uma referência legal que eu quero te mandar? A conversa vai fluindo, porque eu tenho as informações. Eu não faço em forma de questionário. Eu começo sempre deixando o cliente falar, porque ele vai me falar das coisas mais importantes para ele, por exemplo, daquele quarto. Cheguei no quarto. Por onde vocês querem começar? Então a reunião, ela não fica mais demorada, ela fica tranquila. E assim, quando eu vou fazer, por exemplo, uma casa inteira, seus 13, 15 ambientes, né? 16, enfim, a gente leva em média de 2 a 3 horas nessa reunião, para a casa inteira. O tempo é irrisório, sabe? E é uma conversa gostosa, porque você está conhecendo os clientes. Então, quando a gente faz essa reunião e a gente pergunta as coisas, eles vão te falar sempre um pouco mais. Então, eles não vão falar só que eles querem botar. Vai ter algum videogame? Sim, Play 3. Não vai ser só isso. Sim, porque essa sala vai ser um lugar justamente dos guris jogarem. Eles adoram jogar videogame, papapá. Entende? Então, eu já pego a importância do espaço por uma pergunta. Que se eu fizesse por um questionário enviado, eu não teria essa questão desenhada ali, né? E aí, como eu falei, esse é o segundo item. O primeiro é o briefing que eu envio. Esse aqui é o programa de necessidades que a gente faz em reunião, tá? Um bate-papo, basicamente. E, por fim, o último item, mas não menos importante, são as imagens de referência. Sim, imagens de referência. Não precisa ter medo. Tu não vai pegar as imagens para fazer igual. O cliente também não vai achar isso, tá? Ai, meu Deus, tá me pedindo imagem para fazer projeto igual. Podia então fazer pelo Pinterest. Ele nunca vai pensar isso. Isso muitas vezes a gente pensa na nossa cabeça limitada, né? Porque não tem nada a ver. Por que eu gosto de pedir imagens de referências, imagens de inspiração? Porque isso me ajuda a juntar o que o cliente expressou, ao que ele me falou, com o que ele de fato quer. E eu já dei esse exemplo inúmeras vezes. Mas às vezes o cliente chega e diz: eu gosto muito de um projeto assim clássico, sabe? Nossa, eu adoro coisa clássica. Sensacional, adoro. Clássico. Projeto clássico, bem clássico. E vai falar clássico, a reunião inteira. Clássico, clássico, clássico. Aí tu pede imagem de referência e não é um projeto clássico, é um projeto contemporâneo que vai ter ali alguns bozeris, que vai ter alguma porta almofadada, talvez, alguma moldura, toques do clássico, né? Mas não necessariamente é um projeto clássico.
Então, é importante pegar a referência do cliente para entender. E eu gosto, quando eu peço para o cliente me enviar, eu peço que ele me envie também dizendo o que ele gostou naquela imagem. Porque às vezes ele salva uma imagem e tudo que ele quer daquela imagem é que ele gostou da porta vidro reflete. E se ele te envia e escreve, ó, gostei dessas portas aqui, fica mais fácil. Então eu peço sempre ele me dizer, esse aqui eu gostei da disposição, esse aqui eu gostei dos tons, esse aqui eu gostei do piso, esse aqui eu gostei dessas portinhas aqui, acho super interessante. Esse aqui eu gostei da solução do ripado, esse aqui eu gostei da porta camuflada, esse aqui eu gostei do tapete. Porque assim a gente vai apurando tudo aquilo que o cliente já nos trouxe de informação com o que ele de fato quer. A gente junta tudo isso e aí sim a gente tem o briefing, assim, infalível. A gente consegue de fato elaborar um excelente briefing. Então, são esses 3 passos. O briefing, para entender os gostos, entender questões mais gerais, programa de necessidades para entender em detalhes o que o cliente vai querer em cada um dos espaços, e as imagens de referência para juntar o que o cliente já te falou com o que ele de fato quer, juntar tudo isso em imagens, para daí sim conseguir sair, projetar, entender o gosto do cliente e tudo mais. Então, quando a gente compila tudo isso, também que o cliente vai se comprometer mais, porque ele entende todo esse processo. Então, ele vai te falar de fato o que ele quer. Segunda coisa, tu fica mais tranquilo para trabalhar e fazer o teu projeto de forma rápida, de forma muito mais leve também. A apresentação fica mais gostosa e tu tem muito mais segurança para apresentar esse projeto. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Apliquem. Eu sempre saio falando isso, né? Mas eu quero mesmo que vocês apliquem, tá? Apliquem isso, coloquem em prática e vejam a diferença. Se ajudou vocês, se não ajudou vocês, montem isso. E é assim que acontece. Beijo para vocês, é um prazer sempre estar com vocês. E a gente vai papeando no Instagram, como sempre. Quem ainda não me segue, @taginteriores. E eu aguardo vocês lá.